às vezes voltam para o uso de drogas, voltam para o mundo de prostituição, mas elas não perdem ainda aquela convicção em Deus. A apostasia não é isso. A apostasia é quando a pessoa, ela desvia, ela nega claramente a Jesus Cristo. Ela nega. E isso é apostasia. E para isso não há perdão, não tem jeito para apostasia mais. Né? Quando a pessoa nega abertamente, ela confessa. Uma pessoa que sai de uma igreja no evangelho, que vai, por exemplo, para um testemunho de Jeová, isso aí é apostasia. Porque se ela for para o testemunho de Jeová, ela vai ter de negar que Jesus é igual a Deus. E uma vez que ela diz que Jesus é menor do que Deus, ela blasfemou, ela apostatou da fé. E isso é muito sério, né? Então tem pessoas que esfriam na fé, tem pessoas que ficam sem força de vir na igreja, né? Eles ficam no mundo mesmo, mas ela não vai dizer que Jesus não é Deus, ela não vai falar contra as experiências que ela teve contra o Espírito Santo, é diferente. Nesse caso aqui, era apostasia que estava acontecendo. Por quê? Porque eles eram judeus, e o judeu, eles se converteram, foram para a igreja, pastoreado pelos apóstolos, e agora, para voltar para o judaísmo, eles tinham de submeter-se a uma nova profissão de fé judaica. E uma das condições para estar no judaísmo, nesse período aqui, era admitir que Jesus não era igual a Deus. Era questões cristológicas. Então, quando a pessoa, o judeu, se convertia a Jesus, e depois ele voltava para o judaísmo, ele estava se apostatando da fé. E essa carta foi escrita por causa disso. Foi escrita para judeus que se converteram, e mediante algumas perseguições, eles não estavam suportando a pressão, e estavam voltando para o judaísmo da época. E o escritor de Hebreus, ele vai escrever algumas coisas aqui, dizendo, olha, se vocês decidirem mesmo, isto aí, a situação de vocês vai ficar muito complicado, de forma que vocês estão colocando em xeque a salvação de vocês. Ele vai colocar isso aqui lá no capítulo 3, né? Porque a apostasia é algo muito sério, muito complicado. Então, meus irmãos, o escritor aqui de Hebreus, ele está querendo impedir essa apostasia. Ele está tentando aqui, com essa epístola, o tema da epístola é Jesus, o tema da epístola é a supremacia de Cristo, o tema do livro de Hebreus é mostrar que Cristo é superior a todo personagem do Antigo Testamento, a todo profeta do Antigo Testamento, e a todo sacerdócio do Antigo Testamento, e a todos os caracteres da lei litúrgica do Antigo Testamento. Então Cristo é superior, ele coloca a Moisés, a Josué, a Arão. Cristo é superior ao templo, Cristo é superior à arca, Cristo é superior a qualquer aspecto litúrgico do Antigo Testamento. Esse é o objetivo do escritor de Hebreus. O livro de Hebreus também, ele está aqui mostrando no capítulo 12, se os seus irmãos olharem, o capítulo 12 começa bem assim, portanto. Essa palavra portanto, irmãos, é a ideia de que não que a gente está começando um discurso. Você só fala a palavra portanto, se você estiver dando uma aula, né, ou estiver conversando com alguém, você vai falar bem assim, portanto, quando você está terminando o seu raciocínio. Portanto, é uma conclusão. Então, quando ele começa o capítulo 12, dizendo, portanto, ele está nos mandando de volta para o capítulo 11, né? E o capítulo 11, qual o tema do capítulo 11? O capítulo 11 está falando de vários personagens do Antigo Testamento, vários personagens, eu não vou ler agora nenhum deles, e da fé que eles exerceram em Deus, da fé. Então ele começa bem assim, portanto, olha o capítulo 11, tá? Nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem, a palavra nuvem aqui quer dizer quantidade de testemunhas. Bom,
a visão do autor aqui era uma visão assim de um estádio, aonde havia, e lá na Grécia na época havia estádio, e nesse estádio tinha pista de atletismo, tá bom? Pista de atletismo. Então, aqui tem um texto que ele vai falar de carreira. Quando ele usa a palavra carreira aqui, ele está falando competição. E quando ele usa a palavra carreira aqui, a palavra mais, o texto original aqui, né, o texto grego, vai nos remeter a essas pistas, né, onde havia jogos, Olimpíadas, corridas, tá bom? Então, como é que era? Era como os estádios de hoje. Os estádios, e tinha aquela parte de atletismo, e tinha as arquibancadas. Isso havia, inclusive, lá na Grécia Antiga. Então, era bem assim. Então, o autor aqui está dizendo o seguinte, que nós estamos nessa competição agora. No caso aqui, ele está dizendo para os escritores da época dele, né? E nessas galerias,